Muito bom, minha gente, estamos no nosso horário, né? Hoje nós vamos falar de traumas. Oba, que delícia, né? A gente vem numa sequência ah, falando estruturalmente sobre epigenética, né? E um dos fatores que contribuem para isso são os traumas, tá? Então a gente precisa entender primeiro o que vem a ser trauma, tá? Eu posso ter um trauma físico, né? Eu posso ir até lá, cair, me bater, né? Me machuco, isso é um trauma físico, né? E eu posso ter um trauma emocional, tá? O que mais importa para a gente, e o que mais importa também para a área de estudo da epigenética, são os traumas emocionais que a gente vai ter, tá? Como é que eu vou passar a ter um trauma emocional? Eu posso ter um trauma emocional que ele vai ser auto-infligido, né? Como é que isso funciona? Quando eu não sou muito meu amigo, né? Eu começo a brigar comigo, tá bom? E aí, sistematicamente, eu começo a dizer coisas do tipo que as coisas são muito difíceis, que eu não consigo fazer, né? Que tudo que acontece comigo é desgraça, que tudo para mim é ruim, que tudo para mim é mais difícil, tá? E aí eu vou tendo os eventos da vida, vou quebrando a minha carinha, né? E vou me acostumando a quebrar a cara e a manter esse emocional que já está pronto para levar a paulada da vida, tá? Mas isso foi criado pelo meu emocional, auto-infligido. Sou eu, tá? É a maneira como eu respondo para os eventos que acontecem na minha vida, tá? E eu posso ter o trauma que me foi cedido, tá? Pelo meio, pela minha criação, pela minha formação religiosa, né? Pela sociedade que eu vivo, pelos grupos que eu frequento, pela minha estrutura de trabalho, tá? Aonde todo trabalho tem as suas cobranças, né? E aí dentro do trabalho o cara começa a dizer para você que você não sabe fazer, que você nunca vai conseguir fazer, que você não vai progredir, que você não dá certo, que não dá para trabalhar com você, e aí você vai guardando isso. Tá? Isso acontece dentro da tua família? Também acontece dentro da tua família. Tá? Isso acontece dentro de um conjunto de grupos? Acontece dentro de um conjunto de grupos. Por quê? Porque estruturalmente, né, a sociedade ela é moldada para você ser competitivo. Tá? Religiosamente, a gente conta uma historinha, né, que é bastante mentirosa, onde a gente tem que gostar do próximo, a gente tem que buscar a conciliação, né? E aí você vai para a vida normal, você vai para a escola, né? E você tem que ser o melhor aluno, você tem que conseguir um resultado melhor que os outros, você tem que trabalhar e você tem que ter um resultado melhor que os outros. E aí você tem que conseguir ganhar dos outros, tá? Então, estruturalmente para a tua cabeça, né? Para o teu emocional, para o teu espiritual, essas informações elas não casam, tá? Elas não casam porque eu estou te contando uma história sobre ser bonzinho, sobre ser social, sobre ser amigo dos outros, sobre ser educado, sobre ser gentil. E do outro lado eu estou te cobrando que você tem que ser o melhor e o esforço que você tem que fazer, né? Você tem que fazer absolutamente qualquer coisa para conquistar esse lugar de destaque aí, tá? Esse conjunto de informações não bate. E para a sua construção mental, espiritual e de personalidade, isso fica traumático. Tá? Nos entendemos até aí? Conceitualmente? Sim ou não? Tá? Se sim, corações. Se não, ausência de corações. Tá? Mas o que eu quero que vocês entendam nesse primeiro momento eu posso fazer isso contra mim mesmo.
tá? E eu posso receber isso de fora, tá? E nesses dois aspectos eu estou falando de forma consciente, beleza? Mas eu posso receber isso também inconscientemente, tá? E posso assumir isso também inconscientemente, tá? Não é uma crítica, é uma constatação, tá? Dentro do ambiente da religiosidade, tá? É muito comum que a gente tenha que se assumir como pecador, tá? E aí você vai sistematicamente dizendo que você é pecador, que você erra e que você está confessando os seus pecados, tá? Não entenda que isso é só cristão ou que isso é só católico, porque não é, tá? Tanto que você vê dentro das outras correntes religiosas, né, os muçulmanos, né, uma parte dos hindus, você tem até a autoflagelação, né, porque você tem que assumir que você erra, e você tem que ir lá e tem que se bater, que é para purgar os teus erros, tá? Isso é inconscientemente traumático, tá? Como é que eu vou escrever esse traumático para você dentro dessa estrutura que a gente está conversando, tá? É traumático no ponto de vista onde eu tenho como se fosse uma paralisação no meu emocional, tá? Então eu te dou uma resposta que eu digo para você que eu consigo fazer porque eu acredito, porque é a minha fé, e ao mesmo tempo lá dentro eu vou dizendo para mim assim, mas a vida é uma caca mesmo. Tem que ser assim mesmo, que é assim mesmo que acontece. De novo, não junta, não casa, tá? E vocês têm que compreender que quanto menos causa, mais traumas você vai construir, tá? A gente tem alguns traumas que são sociais, tá bom? Então hoje, quando a gente fala, né, hoje não, a vida toda, né, quando a gente fala de uma condição, por exemplo, de raça, cor de pele, tá, existem uma série de adjetivos que foram socialmente colocados, né, ditos, maneiras de falar, maneiras de pensar, que são colocados sobre as pessoas de determinadas raças, tá? Quando a gente fazia os encontros interreligiosos, né, aqui na Baixada Santista, era muito comum você ir conversar com os muçulmanos, né, e os muçulmanos olharem para a gente e dizer assim, né, os nossos filhos na escola sofrem preconceito, né, porque a brincadeira que tem com eles é que é tudo filho de assassino, de terrorista, né, e isso para a criança vira um trauma, né, ela assimila aquilo como se fosse uma verdade, porque é assim que ela está sendo tratada, tá? Então o que acontece? O trauma ele entra e você, de uma certa maneira, como num estado hipnótico, ele liga ou desliga uma chave, tá? Então essa semana eu tive uma pequena conversa, um pequeno ajuste, né? Por quê? Porque a pessoa, tá, simplesmente não identificava o próprio emocional, tá? É comum isso? É muito comum, tá? Por quê? Porque isso é traumático. Então você tem a pessoa que pragueja, que reclama, né, que está sempre procurando defeito, que está sempre criticando, né? Como eu já disse para você, é o eterno insatisfeito. E aí não adianta você fazer nada porque a pessoa não está recebendo, porque ela está lá botando para fora. E ela está botando para fora, tá, o recalque dela. O que você precisa entender no primeiro momento? Que não é pessoal. Quando eu digo que não é pessoal, tá, é a mesma coisa que você
ir procurar um emprego, tá? E o cara falar para você, olha, sinto muito, mas o teu perfil não encaixou, tá? Quando acontece isso com uma pessoa, ela olha e fala o quê? É comigo, tá vendo? As coisas não dão certo para mim, tá? Mas o que vocês têm que começar a entender é que não é pessoal. A estrutura das coisas não é pessoal. A pessoa que reclama, que lamenta, que pragueja, que fica murmurando o tempo todo, que não fica quieta, né? Que nunca tá bom, não é pessoal em relação a você, tá? É um resultado, uma manifestação dos traumas que ela teve na vida dela, tá? E ela está simplesmente, a maneira que ela achou para se defender ou para fazer o ajuste, tá? Que é a mais comum, é transferir a responsabilidade, tá? Isso é muito comum dentro de ambiente empresarial, tá? Então você tem lá o diretor da equipe que quer que você venda mais, tá bom? Ele passa para o gerente da equipe dele, tá? Ele passa educado? Normalmente não. E aí o teu gerente de equipe, o teu supervisor, ele já vem capando todo mundo. Ele já distribui a cobrança, tá? Ele repassa a estrutura emocional, ele repassa a cobrança, ele repassa a carga pesada dessa cobrança. É traumático? Profundamente traumático, principalmente para quem está fazendo a sua parte como deve, tá? E muitas vezes, você dentro da tua vida, você está fazendo a parte dentro da tua melhor capacidade, dentro da tua melhor habilidade. E não funciona, tá? Ou não funciona para os outros, ou não funciona para você, porque você não é capaz de evidenciar aquilo que realmente funcionou ou aquilo que não funcionou e fazer os devidos ajustes, tá? Enquanto a gente está conversando assim, parece simples, tá? Então você diz assim, então eu identifiquei lá, é o meu chefe que grita, meu chefe grita igual a minha mãe, então se eu começar a me antecipar para o grito dele e tentar fazer a outra parte, está resolvido, tá? Eu gostaria particularmente de dizer para vocês que está resolvido, mas eu vou estar mentindo, então eu não vou mentir para vocês, não está resolvido. Tá? Por quê? O nosso cérebro, ele é uma construção de blocos, tá bom? Do mesmo jeito que é o nosso corpo, tá? O nosso corpo é uma sobreposição assim, né? Certo? Tem as essências, elas viram moléculas, a molécula vai construir a tua célula vai construir o teu tecido, o teu órgão, vai sobrepondo. O teu emocional é a mesma coisa, você tem um pré-conceito, veio antes, tá? Você tem um conceito, você tem a manifestação do conceito, tem a maneira como você entende o conceito, tem a maneira do teu comportamento, então é um conjunto de camadas, tá? E aí eu preciso dizer para você assim, tem solução? Obviamente que tem solução, tá? Por quê? Porque se o trauma, tá? Do jeito, por exemplo, que a epigenética diz, eu nem tenho consciência disso, tá? Então lá o meu bisavô, o meu tataravô é refugiado de guerra, ele veio fugido, tá? Ele veio sozinho, parte da família ficou, tá? Ele tem o trauma dele, pessoal, tá? Que se ele não resolver durante a vida dele, epigeneticamente, na formação das próximas gerações, isso vai ser passado. Vai ser passado junto com as características físicas, vai ser passado junto com as características emocionais, com as características genéticas, tá? E com as características de memória. Tá? Quando eu vou explicar para você sobre memória, você precisa entender que tudo tem memória. Tá? Então, você diz assim, você chega no consultório e diz assim, eu tenho uma dificuldade para escrever, né? Eu não consigo escrever, eu começo a escrever, aí eu
começo a errar letra, aí eu não consigo dar uma sequência, a minha cabeça apaga, eu não consigo fazer isso, tá? Aí eu pergunto para você, ótimo, como é que foi o princípio da tua alfabetização? E você começa a dizer para mim que você não lembra, tá? A gente vai conversando, eu vou soltando você, tá? Faz os mandrake da gente, que é a parte hipnótica da coisa, tá? E de repente você lembra, né, que na escola tinha um amigo, ou alguns amigos, ou a tua própria professora, ou até a tua própria mãe falava que você escrevia mal, que a tua letra era horrível, que não dava para ler. E você guardou aquilo ali. Guardou, tá? Eu quero que você entenda esse movimento aqui, ó, tá? Você guarda assim, ó, como se fosse uma pedrinha. Tumba, fica guardado lá, tá? Por que é como uma pedrinha? Porque aqui dentro, tá? Tá o teu trauma, o teu emocional. Legal? Naquele momento, pode ser que ele não tenha muito peso, ou que você não tenha entendido dessa maneira, tá? E aí você passa a se comportar. Deixa eu pegar um negócio aqui, tá? Legal? O evento, tá? E aí eu começo a juntar comportamentos em cima desse evento, tá? Eu começo a não querer escrever, eu começo a não querer ler, eu começo a não querer fazer, eu começo a ter vergonha, tá? Então eu vou somando uma série de impedimentos ou de dificuldades ou de novas informações em cima. Escondi o meu trauma, tá? Então eu não tenho a manifestação disso. Isso com algo que aconteceu comigo. Imagina algo que aconteceu com os meus pais. Imagina algo que aconteceu com os meus avós. Imagina isso que aconteceu 7 gerações, tá? Aí eu vou dizer assim, você vai perguntar assim, pô, mas é um trauma, eu nem sei que ele existe. Como é que eu sei que ele manifesta? Legal? Aí essa sequência eu vim dando para vocês durante as lives, tá? Você tem, de repente, uma manifestação emocional que ela é ilógica. De repente você surta, tá? Você tem uma doença autoimune ou você desenvolve uma doença degenerativa. Você estava muito bem na sua vida, de repente, pumba, virou do avesso. Tá? Você passou a ter um comportamento, você mudou drasticamente de humor e de comportamento no meio da tua vida e você não consegue identificar um evento marcante que aconteceu, tá? Então, eu vou relacionar isso com memória. Do mesmo jeito que você tem memória muscular, tá? Então eu vou dar para vocês um exemplo que é o meu exemplo, tá? Eu deixei de ter contato direto com o meu pai de 3 para 4 anos de idade, tá? Meus pais se separaram e nós começamos a ter encontros ruins esporádicos, tá? Porque se eu colocar que eles são esporádicos, né, dá a impressão que a gente passou a ter de repente um bom relacionamento, tá? Eu vou colocar para vocês que foram encontros ruins esporádicos. Esporádicos. Semanais deveriam ser, não foram. Quinzenais deveriam ser, não foram. Mensais deveriam ser, não foram. Tá? Cada vez mais espaçados. Tá bom? Meu pai foi levar a vida dele, nós fomos levar a nossa vida junto com a minha mãe, tá? E, para azar, talvez, da minha mãe, para a tristeza da vida dela, né? Eu e meu pai somos, né? Hoje não mais porque ele é falecido, né? Mas nós fisicamente somos extremamente parecidos. Mesmo tamanho, né? Certo? Inclusive a mesma altura, tá? E o que acontece? Fisicamente, gestual, posturas físico-musculares, timbre de voz, tempo de voz, são iguais. Mas eu não sou meu pai. E agora? Tá? Dentro da memória genética que me foi passada, esse conjunto de informações veio junto. Tá? O que mais veio junto? Psicose maníaco-depressiva. Veio junto. Tá? Ah, eu sou deprimido? Não. Mas tem determinadas músicas que se eu escuto,
eu entro no estado de meu pai. Tá? Legal? É automático. Eu não sei. Eu fui entender isso mais velho. Quando acontecia, na minha infância ou na minha adolescência, eu não tinha nem o conhecimento, nem o registro. Tá? Então, determinadas músicas que tocavam, por exemplo, Ray Conniff, né? Imediatamente ligava a chavezinha da tristeza. Uma tristeza que brota do nada, não está acontecendo nada. Não tem um evento marcante ruim. Não tem um episódio, uma pessoa, uma briga, uma discussão que possa ter começado isso aí. Sonoridade. Tá? Então o que acontece? Quando eu começo a perceber esses comportamentos ou essas doenças, tá? Que se manifestam e elas não têm uma raiz, elas não têm uma motivação, eu vou começar a caçar esse trauma, tá? Para não chamar as pessoas de doidas, ou para as pessoas não acharem que isso é pessoal, tá? A ciência foi tratando isso como espiritual, tá? São 3, 4, 5 séculos colocando isso como algo, uma manifestação espiritual. Deixa de ser? Não deixa de ser. Tá? Quando você vai estudar Cabala judaica, né? Quando você vai estudar as religiões orientais, quando você vai estudar a própria base, né, das igrejas ditas hoje cristãs, você tem uma conexão de espírito de grupo. Tá? Então, nada mais lógico, né, que essa manifestação do grupo, certo? Ou desse conjunto de seres ter um peso sobre você. É natural que isso aconteça. Tá? Do mesmo jeito que se você foi criado em família, por exemplo, que tinha aqui na missa, você não vai na missa, não vai na missa porque literalmente não cabe na tua vida, ou porque você teve, você compreende a tua fé de uma maneira diferente, fica uma cobrança, tá? Você tem uma cobrança lá idiota que diz assim para você, mas é domingo, você não vai na missa? É domingo, você não vai na missa? É domingo, você não vai na missa? É domingo. Não desliga, tá? Isso é trauma, tá? Como é que eu começo a correr atrás desse tipo de trauma, tá bom? Certo? E começo a tentar resolver isso. Primeiro aspecto, tá? Eu comigo mesmo. Lembrou disso aí? Primeiro aspecto. Não sou eu com você. Não é pessoal. Sou eu comigo mesmo. Tá? Então eu comigo mesmo tenho que ter, por exemplo, esse insight de entender que determinadas músicas não me fazem bem emocionalmente. Tá? Como é que eu aprendi isso aí? Testando. Tá bom? Tava lá muito bem, tava jogando, tava fazendo esporte, tava no meu trabalho funcionando, legal? Pumba, tocava a música. Imediato. Tá? Aparece, tem uma tristeza que ela aparece no meio da conversa. Tá? E aí eu fui identificando, né? E fui entendendo que determinadas músicas não são para mim. Não porque eu não goste das músicas, mas porque elas mexem comigo. Tá? Como elas não são essenciais na minha vida, tá? Eu simplesmente parei de ouvir. Troquei até por outras versões, né? Até para ver o tamanho da doideira que eu fiz. Eu peguei as mesmas músicas, tá? Que são de épocas de big bands, e troquei de banda. Tá? Fui para Bert Kaempfer, nomes que vocês não vão conhecer, que vocês estão mais novos. Tá? Mas é um conjunto de outras bandas e, em outras versões, essa música não doía. Olha que bacana. Tá? Então não é a música, é a lembrança que é associada àquela faixa de sonoridade. Tá? E quando eu digo para você lembrar dessa faixa de sonoridade, eu quero que você lembre justamente desse movimento. Lembra que eu falei para vocês começarem a guardar? É uma onda, tá bom? Por quê? Porque a gente funciona
e responde por vibração de onda. Então eu identifiquei a onda, capei a onda, tirei da minha vida, não tenho essa manifestação. Tá? Então eu, comigo mesmo, começo a identificar comportamentos que eu mesmo não aprovo em mim. Tá? Tristemente isso é raro, mas deveria ser assim. Então você deveria olhar e dizer assim, quais são os comportamentos que eu tenho que me fazem mal. Vou citar meia dúzia aqui para vocês começarem a entender, certo? Tá? Convivo com a pessoa abusiva que só me deprecia, certo? E eu continuo justificando o fato dela me depreciar. Ah, é porque é minha mãe. Ah, é porque ela sofreu. Ah, é porque... Não tem o ai. Que eu quero que você comece a entender assim. Deus botou você andando na tua vida, tá bom? E se você consegue levantar a tua cama sozinho, você consegue conversar sozinho, você consegue se manifestar sozinho, tá? Você tem que virar o cliente da vida que você gostaria de ser. Essa relação vocês vão entender rapidinho, tá? Quando você vai para um lugar, você gosta de ser bem tratado ou mal tratado? Tá bom? É uma escolha que você tem. Porque se você gosta de ser mal tratado, certo? Você já tem um problema. Beleza? Tá? Que o normal é você gostar de ser bem tratado. E aí você tem que inverter. Muda de cadeira e senta no outro lugar. Tá? Ou seja, se você gosta de ser bem tratado, pergunta para você se você trata os outros bem. Tá? Começa por aí. Tá? Lembra que é um conjunto. Eu não estou correndo, eu não estou preocupado em matar esse assunto hoje. Por quê? Porque é uma sequência de entendimento que vocês deveriam ter na vida. Então, vamos lá. Tá? Então, eu preciso começar a olhar e dizer assim, qual é o tamanho, né, ou quantos tipos de tratamentos eu recebo que não estão de acordo com aquilo que eu gostaria de receber. Para fazer o que eu estou pedindo para vocês, vocês precisam ter um mínimo de vergonha na cara. Vocês têm que ter um mínimo de autorrespeito. Vocês têm que ter um mínimo de apreço pela vida. Vocês têm que ter um mínimo de respeito pela vida. Para você poder ter coragem suficiente para botar no teu papelzinho aí assim, ó. Legal, tá? Eu cansei de conversar, tem gente aqui, tá? Que é amigo meu há mais de 30, 40 anos. Legal? E eu sempre falei, tá? Para quem me conhece, que o meu relacionamento com a minha família sempre foi muito ruim. Muito ruim. Legal? Tá? Eu tô com 56, a família mudou muito pouco. Tá? Por quê? Porque a minha mãe teve os problemas dela, meu pai teve os problemas dele e eu não tenho nada que ver com isso. Tá? Os dois são pela lei normal da consequência, certo? Eles têm que conviver com aquilo que eles geraram. Acabou. Certo? Não é porque eu sou filho, certo, que eu tenho que ser responsável por carregar os males da vida que eles construíram. Aí vocês precisam entender, tá? Então eu preciso começar a ser verdadeiro assim, né? Ah, mas a minha mãe já morreu. Ah, mas o meu pai já morreu. Opa, pergunta, você já morreu também? Deixa eu perguntar para você, já morreu? Porque se você não é capaz de falar a verdade, é porque você morreu também. E aí começa a perguntar, porque daí a gente precisa tratar você diferente. Precisa fazer a desobsessão para você poder ir para a tumba, legal, e deixar o corpo morrer. Porque se você já morreu, tá? Você precisa verdadeiramente olhar para dentro de você. Depois de ter olhado para fora, você com você mesmo, você tem que olhar e dizer assim, ótimo, com quem que eu me relacionei, né? Ou com quem eu me relaciono, o que que eu recebi dessas pessoas, tá? Como é que era o tratamento? Certo?
quanto de amor tinha nesse tratamento, quanto de cobrança, quanto de abuso, quanto de desrespeito, quanto de imposição. Tá? Porque é assim que você entende, né, manifestações da tua vida. É assim que você escolhe o que você vai fazer da tua vida, aquilo que você gosta ou aquilo que você não gosta. Tá? Legal? Eu sou de um tempo que o povo botava comida lá na mesa e não estava preocupado se você gostava ou se você não gostava. Né? Tinha que comer do jeito bom, certo? Tá? E é difícil comer coisa ruim do jeito bom. Né? Ou comia na base da paulada. Não tinha essa negociação. Beleza? Porque acreditava-se que era assim que funcionava. Eu preciso dizer que isso é bom? Eu preciso repetir esse modelo com os meus filhos? Eu vou repetir esse modelo com os meus netos? Obviamente que não, não foi bom. Tá? Não foi bom. E aí o que acontece? Todo mundo que não comeu couve, que não comeu vagem, que não comeu chicória, beleza? Tá vivo. Entendeu? Não morreu porque não comeu o tal do grão de bico, né? Porque não come quinoa hoje, porque não virou vegano. Isso é escolha, isso é pessoal. Tá? Emocionalmente é a mesma coisa. Então eu preciso entender que, embora seja a minha mãe, para ser minha mãe não precisa ser um cavalo. Tá? Que é meu pai, não precisa ser um cavalo. Tá? E aí vocês vão começar a dar aquela justificativa idiota. E hoje é o dia de eu pegar no pé de vocês. Lembra que de quarta-feira é o dia onde eu pego no pezinho. Tá? Sexta-feira é o dia que eu mando o beijinho. Quarta-feira é o dia que eu pego no pezinho. Tá? Então hoje é o dia de pegar no pezinho. Então o que acontece? Eu não posso ser suficientemente obtuso, ignorante, né? Cegueta, tá? Cegueira auto-infligida e dizer assim: ai, mas é porque papai trabalhava muito. É porque mamãe trabalhava muito. É porque... Para. Acorda. Acorda porque provavelmente você está doente hoje. E você não tem condição de melhorar, nem de curar a tua vida se você não falar a verdade. Tá? Então eu vou explicar para você. Assim, mais de pertinho, assim. Vamos tentar assim, mais de pertinho porque é segredo. Tá? Você estava lá peladinho, junto, a hora que o seu papai estava nheco-nheco namorando com a sua mãe, ou você estava peladinha lá com a sua mãe a hora que ela estava namorando com o teu pai? Para você nascer depois? Você estava lá? Não está. Tá? Embora espiritualmente a gente diga que os grupos são entrelaçados e eles fazem escolhas, isso é pós-doutorado. Tá? Então você precisa entender como é que funciona, faz a graduação, a pós-graduação, o mestrado e vai para o doutorado, para você poder entender isso aí. Antes disso, você precisa entender grupo vibratório. E se eu gosto dessa vibração ou não. Grupo vibratório. Tá? Então, meu pai namorou com a minha mãe e fizeram filhos. Beleza? Tá? Segundo a experiência da minha mãe, tá? Antes da noite de núpcias já era um lixo o casamento. Tá bom? Eles fizeram 4 filhos vivos e ela perdeu mais 3 ou 4. Opa! Nossa, bugou. Pera, deixa eu tentar repetir que é para ver se eu entendo. Deu até falta de ar. Tamanho absurdo. Então eu olho para você, presta atenção. Estou olhando para você. Você acabou de me ouvir agora ou você é meu filho, está me ouvindo. Então eu digo para você assim: olha, fofo. Eu me casei quando eu fui para casa, que eu cheguei, sabe quando você vai para a lua de mel? Já era péssimo. A gente já se odiava. A gente já não queria estar um do lado do outro. E aí nós fizemos o primeiro filho. Não contente com isso, fizemos o segundo. Não contente com isso, fizemos o terceiro. Que graças a Deus, morreu. Nem nasceu. Fizemos o quarto. Morreu. Tá? Fizemos o quinto. Nasceu. Fizemos... Entendeu? E aí você tem 4, 5, 6, 8 filhos
e não queria nem ter o relacionamento. Para vocês, não parece que tem uma coisa meio doida nesse contexto aí, não? Hã? Do mesmo jeito que alguém fala assim para mim, eu tive um filho do primeiro casamento, eu não sei nem onde está. Legal? Não tenho contato. Beleza? Você pode não ter contato, mas eu sinto te informar que, tá? Você tem um vínculo espiritual que está andando por aí, que você não vai resolver nessa vida se você não resolver isso. Não vai. Sinto muito de explicar isso aí. Não vai. Do mesmo jeito que você, que não é capaz de falar a verdade, tá? Não vai resolver isso nessa vida, enquanto você não falar a verdade. Mas eu não posso, que é a minha mãe. Eu não posso falar da minha mãe. Tá bom? Se você não falar da tua mãe, você vai repetir um modelo. Certo? Esse é para você mesmo, minha querida. Legal? Então eu vou ter um relacionamento de cobrança, vou brigar tanto, vou cobrar tanto. E aí? E aí, se eu não tiver mais o filho, faço como? A minha cabeça fica rodando lá do que eu poderia ter feito diferente. E eu não fiz. Tá? E se eu não me reconciliar comigo, eu não me reconcilio espiritualmente com aquilo que eu não fiz. Tá? Então, dentro da minha crença, dentro do que eu estudei na minha vida, certo? Eu tratei de me reconciliar emocionalmente com meus antepassados. Porque se a gente vem em grupos, eu não tenho a mínima intenção de voltar no mesmo grupo, com as mesmas pessoas. Não tenho. Certo? Ainda que eu ame meu pai de paixão, minha mãe de paixão, minhas irmãs de paixão, não tenho a mínima intenção de passar por esse conjunto de desamores, desafetos, desavenças, numa próxima possível oportunidade ou não. Então tem que falar a verdade. Isso vale para absolutamente todos os meus relacionamentos. Vocês estão me entendendo ou está muito depressa para vocês aí? Põe aí para mim, vocês estão me entendendo ou se vocês não estão. Vamos lá, sim ou não? Escreve aí. Quem não sabe escrever, bota coração. Quem sabe escrever, sim ou não? Como diz o Dinho, eu tenho um delay aí de 15, 20 segundos. Eu vou esperar 10 segundos aí, 15 segundos. Estou esperando aí. Coloca aí para mim. Vamos lá, minha gente. Vocês estão todos dormindo, né? A musiquinha fez vocês dormirem, é isso? Sim! Saiu um sim. Tá? Então vocês estão me entendendo. O que acontece? Se eu não... dona Tânia, tudo bem com você? Sim. Legal. Se eu não for capaz de olhar e dizer... dona Verônica, tudo bem com você, querido? Se eu não for capaz de olhar e dizer assim... Olha, esse comportamento, tá? É minha mãe, amo, amo. É meu pai, amo, amo. É minha irmã, amo, amo. É minha filha, amo, amo. Certo? Porque tem comportamentos que estão para baixo também, certo? Que são... Eu tenho um filho, por exemplo, que foi melhorar de humor agora com 18 anos. Legal? Por quê? Ele tinha um comportamento igualzinho da minha mãe. Anos de oração. Anos de entendimento. Cara que já acordava de manhã de mau humor dizendo assim... Oxe, que saco, mais um dia. Tá? Se eu não olhar isso e se eu não entender que esse comportamento que é dele veio de cima para baixo, eu preciso curar em cima para curar embaixo. Olha que bacana. Tá? Senão eu vou ter a manifestação desse comportamento na vida dele toda. Consequentemente na minha, já que eu sou pai dele e convivo com ele. Olha que legal. Então eu preciso verdadeiramente identificar esse grupo de comportamentos, certo? Que me fazem mal. Tá bom? E aí temos que abrir aspas. Abra aspas, tá? Você não é as outras pessoas. Você não é seu pai, sua mãe, seu irmão, seu marido, seu filho, sua filha. Você é você. Tá? Legal? Você é você. Então você percebe a vida com o teu emocional.
não é com o meu. Tá? Tem um monte de babaquice que a minha mãe, meu pai, avô, falaram durante a vida que pra mim... Tá? Por quê? Porque muito cedo eu percebi que eles falavam essa bobagem para todo mundo. Então não tem esse peso emocional. Mas você precisa começar a dizer, certo? Qual é o comportamento, né? Quais são os traços, quais são as palavras, quais são os atos, quais são os gestos, quais são as expressões, quais são as lembranças de família que tem peso para você. Legal? Tipo chamar você de gordinho. Tipo chamar você de torto. Tipo dizer que você não consegue. Tipo dizer que a coisa mais importante da vida é o Santos Futebol Clube. Tipo dizer que legal é a gente encher a cara e não lembrar do que acontece amanhã. Tipo dizer que todo homem não presta, que toda mulher não presta, que todo mundo trai, que todo mundo é pecador. Legal? E você precisa identificar e dizer assim, isso aqui, tá? Isso aqui não concordo. Tá? É um trampinho fazer isso aí. Dá um trabalhinho. Mas é melhor você fazer esse trabalhinho do que você continuar engolindo e começar a ficar doente e ir afundando e ver as gerações que vêm depois de você afundando e você não sabe de onde veio. Então, se você não sabia identificar os traumas diretamente, eu acabei de te dar um caminho. Tá? Aí você vai dizer assim, mas eu tenho manifestações ou devem ter traumas de família que eu realmente não sei que eles existem. Tá? E como é que cura isso aí? Tá bom? Deixa eu explicar para vocês aí que vocês deviam ter feito, né? Pelo menos alguns de vocês que moram no Ocidente e devem ter sido criados mais ou menos como cristãos. Vocês deveriam ter feito, vocês deveriam ter lido o livro. Tá? Porque dentro do Codex Bíblico tem exatamente essa sequência colocada. E a maneira como você cura. Porque está lá escrito, literalmente, que você não se acerta 7 gerações para cima, comprometidas junto com você. 7 para baixo. Tá bom? Então depois de você, se compromete 7. Olha a quantidade de gente. Legal? Se você pensar hoje que a vida média de uma pessoa que se cuida razoavelmente, não vamos chutar alto, vamos chutar baixo. Legal? Vamos chutar baixo. Vamos dizer que você viva 60 anos, que a gente já sabe que é mais. Tá? Tá lá minha mãe que tá 1938, 84 anos vai fazer. Tá? Então vamos ver. 60 anos. 7 gerações para baixo. Legal? 7 vezes 6, 42 para você que fugiu da escola. 42. São 420 anos. 7 para cima. Mais 420 anos. Mais a tua vida. Olha que legal. Olha só. 840 anos. Mais os meus 56. 900 anos de estrutura de grupos de almas comprometidos juntos. 900 anos de carga ruim, emocional, de consciência e espiritual. Vocês não têm a mínima noção do que é essa dimensão, né? A mínima. Então eu vou dar só um exemplozinho para você. Tá bom? Tá. O Brasil, se é que vocês conhecem o que seja o Brasil, tá? O Brasil apartidário, a terra, tá bom? Certo? Foi teoricamente descoberto em 1500. Tá? A história já sabe que é um pouco diferente isso, mas vamos dizer que foi em 1500. Tá bom? Legal. Ele foi descoberto e, pasmem, senhoras e senhores, ele não estava vazio, tá bom? Tinha um monte de peladão morando aqui, certo?
vários povos, várias raças, várias tribos, várias etnias, várias línguas diferentes, vários costumes diferentes. Legal? Tá? Certo? Os portugueses começaram a tentar botar a mãozinha deles aqui na década de 1530. Tá bom? Então você pensa assim, que de 1530, certo? Capitanias hereditárias, para quem não estudou, legal? Eles começam a descobrir que primeiro eles vão tentar escravizar os índios, tá bom? Então você tá lá, índio na tua casa, olhando para o teu sol, colhendo, cuidando da tua tribo, da tua família, de repente vem um ET, que é uma cor de pele que você nunca viu, um costume que você nunca viu, roupa que você nunca viu, um barco que você nunca viu, chega aí e começa a querer mandar naquilo que você faz. Legal? E se você não entende o que ele quer, nem faz o que ele quer, ele mata a tua família. Olha que herança sensacional. Tá bom? Olha que herança sensacional. Não contente com isso, tá? 100 anos brigando com os índios sem conseguir, vamos para a África buscar escravo. Tá bom? Legal? Aí você vai para a África, começa a trazer os escravos, trata todo mundo mal, vem matando, metade morre no trajeto, você desmonta um monte de família. Beleza? Tá? A cultura escraviza, tá? Todo esse traço histórico que vocês deveriam conhecer. Histórico, talvez vocês conheçam. Mas vocês conhecem emocional? Já pensou em você ser tirado do teu país, do teu grupo, da tua família e ser escravizado? Tá bom? Então vamos ser bonzinho e vamos pegar só essas 7 gerações para baixo. Sabendo que é muito mais, por quê? Porque a média de vida era menos de 30 anos, 35. Vida longa, 50 anos. Então, tá bom? Então vamos jogar 7 vezes 5, 35. 350 anos. Tá? E aí você liberta os escravos, muda o quê? Muda o quê? Absolutamente nada. Por quê? Porque a gente está aí, né? Que algum de vocês sabe quando libertaram os escravos? Vocês não têm nem ideia, né? Porque não precisa estudar a história mais, não é? Certo? Sabem quem foi? A tal da Isabel? Hã? Tal da princesa Isabel? Certo? Filha de um gênio, o tal do Dom Pedro II, que não era nem um bobão, era um gênio, diplomata, né? Tá? Benfeitora. Só que assim, hoje nós estamos em 2022 e a gente volta a falar diariamente sobre o gueto, sobre a diferença dos mano preto, dos mano branco, dos mano amigo, dos mano da facção, dos mano europeu, dos mano da herança dos ricos, que sobe na cabeça dos pobres. Como é que vocês querem que resolva isso aí? Como é que vocês querem que resolva isso espiritualmente? Se a gente continua segregando e declarando que eles continuam escravos. Se a gente continua plantando vingança, ódio, segregação, diferença. Como é que vocês querem que cure? Vocês acham que tem algum meio de curar isso aí? Inteligentemente? Tá? Vocês acham que tem? Vou dar um exemplo para vocês. Se você não quer ouvir falar dos negros, porque você não gosta do negro, ou porque você não quer entender isso, não é problema teu, eu vou explicar para vocês, tá? O meu sobrenome é Pereira, tá bom? Pereira, para quem não sabe, não é português. Pereira é judeu que foi para a Península Ibérica. Vocês têm ideia do que é a Península Ibérica? A maioria não tem. Beleza? É o tal de Portugal e Espanha, tá bom? E a circunvizinhança pequenininha, Península Ibérica. Tá bom? Então, esse povo judeu sofreu uma diáspora, certo? 2 segundos, gente, porque aqui onde eu estou vai cair uma tempestade. Eu preciso pedir para os meus filhos tomarem providência. 2 minutos, legal? Então tá.
Então eu estou falando para vocês sobre os judeus. Vocês estão lá na Península Ibérica, tá? Tem lá o reinado, o grande conquistador, né? De 1500, na mesma época, tá? Isabel de Castela, Aragão, Castela, tá? As brigas da Idade Média, tá bom? E aí você tá lá ajudando a financiar Castela, e Castela se tornando cristã, 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 mas mantida com dinheiro judaico. Cristã, dinheiro judaico. Cristã, dinheiro judaico. Vamos fazer guerra, dinheiro judaico. Vamos conquistar o norte da França, dinheiro judaico. Vamos conquistar Aragão, dinheiro judaico. Legal? Aí de repente tem um padre que passa do teu lado e diz assim, opa, esse bando de louco aí matou Jesus. Não é bom pra gente que é cristão conviver com eles. Tá bom? Aí você pega todo mundo que até hoje sentava na tua mesa e manda embora. Mas manda embora sem nada. Sem os bens, sem nada. Porque você ficou com o dinheiro dele, você não vai pagar mais. Vai embora. Some. Desaparece. Legal? Vocês conseguem entender que essas manifestações, essas mudanças de comportamento, que elas acontecem de repente, tá? Se você tá lá na cúpula que decide, lindinho de morrer, tá? Do mesmo jeito que você tem, se você entende a história, você tem um monte de capitão do mato, certo? Que elegia, o seu um negro da sua confiança para ele ser o caçador dos outros negros. Então você teve negro que foi escravizador igual, que matou igual, que subjugou igual. Do mesmo jeito que você teve um monte de conselheiro que sabia o que estava acontecendo lá, certo? E tô nem aí com as famílias que vão perder tudo, que vão ter sem ter onde ficar na Europa toda. Tá lá, ó, tá guardado. Tá guardado emocionalmente, nesse caso tá guardado espiritualmente, está guardado na cor da minha pele, está guardado no costume do meu povo, que eu nem conheço. Tá bom? Difícil isso aí, né? Vocês pensaram que era babinha, né? A gente vinha aqui falar para você 2, 3 coisinhas e resolvia. Eu estou colocando para vocês aspectos que eles são complexos, tá? Então eu queria que vocês começassem, tá? Porque, pelo visto, nós vamos continuar em abril aqui, o mês da epigenética, tá? Eu queria que vocês começassem a traçar um mapa, tá? O que é traçar um mapa? Comece a escrever para você quais são esses comportamentos, tá? Quais são as histórias de família, certo? Que você acha absurdas. As cobranças religiosas que você acha absurdas. Tá? Para você começar a limpar literalmente, começar a curar literalmente traumas que você não sabe. Começa a ver ritmos que te incomodam. Músicas que você ouve e que elas realmente não batem legal para você. Tá? Entendeu? Som de capoeira, som de música árabe, som de flamenco, que nada mais é do que uma mescla, né, de um ritmo madrilenho com um ritmo árabe, muito mais árabe do que espanhol. Tá? Essas implicações vocês precisam começar a rastrear na vida de vocês, porque vocês estão curando vocês, 7 gerações para baixo, 7 para cima, 7 para o lado. Tá? Se vocês fizerem isso,
vocês vão criar um mapa que eu chamo de um mapa como se ele fosse um sabão, tá? É um mapa que ele vai diluindo. Por quê? Porque você vai tomando consciência deste conjunto de coisas, tá? Se você tiver algumas coisas que você já tem consciência, tá? O que vai acontecer? Porque o nosso tempo está acabando hoje, tá? A gente vai começar, a partir de sexta-feira, a fazer aqui, ao vivo com vocês, alguns processos curadores. Vou começar a dar para vocês o caminho de pedras dessa cura. Caminho das pedras desse tipo de entendimento, onde você aprende a tomar consciência, perdoar e liberar. Tá? Porque se vocês pensam que o mundo melhorou, tá? Se vocês estão vendo a discussão do mundo, nesse tipo de aspecto, o mundo piorou muito, a ponto das pessoas estarem perdendo a sua identidade de crença, a sua identidade de gênero, tá? A sua identidade enquanto identificação pessoal de quem eu sou, tá? Que ser fluido que eu conheço é o homem fluido de um desenho que chamava Os Impossíveis. Só não tem ser fluido, tá? Tem uma adaptação que você faz para ser aceito, onde você não se declara nem como homem, nem como mulher. Não estou julgando, mas eu estou dizendo para vocês que estruturalmente não existe. Eu estou colocando para vocês que isso é uma maneira de eu modificar, de eu arrumar um jeito de aceitar coisas que eu não sei resolver. Entendeu? Certo? Então, eu quero que vocês comecem a desenhar isso para vocês, para a gente poder começar a aprofundar isso nas nossas próximas lives. Tá bom? Espero que tenha ficado claro para vocês. Dinho, coloca aí o nosso e-mail, tá? E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês não entenderam, manda nesse e-mail para a gente poder literalmente começar a responder para vocês eventuais dúvidas, para que a gente possa ir resolvendo, ajudando vocês a montar essa malha de informações, tá? Que é curadora, tá? E ela não é curadora só da boca para fora, tá? Vocês vão entender que ela é curadora emocional, espiritual, fisicamente, metabolicamente, tá? Então tá aqui o e-mail da gente, Transcendência Real, né? Aprende a escrever transcendência, porque é com SC, transcendenciareal@gmail.com. Manda as dúvidas de vocês pra gente, todos, qualquer questionamento, não interessa, manda lá e eu respondo para vocês. Grande beijo, certo? Fiquem com a parte criadora, divina, que vocês aceitam dentro da concepção religiosa de vocês e façam o trabalho de cura de vocês. Grande beijo, vejo vocês na sexta-feira, tá? Já aviso aqui de antemão, por conta da faculdade aqui, dos compromissos da gente, nós vamos jogar as coisas meia hora mais tarde. Então eu vou começar a entrar quarta e sexta, 8h30 da noite. Grande beijo, tudo de bom para vocês. Façam deste mundo um mundo melhor. Beijo.